noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo? Aleluia! Quem quer continuar sentindo a presença dele? Quem crê que ele está aqui? Aleluia! Então fecha os seus olhos. Oh, Deus lindo, pede para o papai usar a minha vida para estar falando com você, porque somente o teu papai, aquele que te conhece, como que está o estado da tua vida espiritual, somente ele que te conhece, ele sabe como que você se encontra, como que você entrou pelaquela porta. Sabe, filhos, eu orei para o papai, papai, não deixa nenhum de nós sairmos daqui da mesma maneira como nós entramos, não. Nós estamos num ambiente profético. Oh Pai, Pai, esse lugar aqui foi construído para esse propósito, para nós alcançarmos almas para o Senhor. Então nesse momento agora, papai, eu sei que o Senhor está olhando na minha direção, que não seja mais eu, papai, mas seja o teu Espírito Santo em mim. Jesus amado da minha alma, lembra da tua promessa, que o Senhor disse, onde estivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faria presente. Então vem se fazer presente no nosso meio. Eu te peço, Pai, me coloco agora sobre as tuas mãos. Faça nessa noite o teu querer e a tua vontade, tanto aqui na terra como aí no céu. E a igreja diz: amém, igreja. Igreja, eu não me canso de falar que não tem lugar melhor de estar do que dentro da casa do nosso papai. É um lugar, igreja, onde nós largamos tudo, deixamos tudo. É um lugar que nós agimos como Maria. Nós sentamos para ouvir o que o mestre tem para falar. Oh papai, toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de glória. Olha, igreja, o título que ele deu para nós nessa noite: não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. Não apagar o Espírito, igreja, é nós não deixarmos a chama que um dia Ele colocou dentro do nosso coração. Lembra quando Ele nos escolheu? Quando o amado da nossa alma, Ele nos escolheu, nos chamou. Antes dEle nos chamar, antes dEle nos escolher, nós estávamos como mortos espiritualmente. Mas a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle nos alcançou, nos escolheu. E Ele nos remiu com o sangue dEle e colocou dentro de nós uma chama, que é a presença do Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai. E ele foi para o Pai. Mas eu não vou deixar os meus filhos, aqueles que eu escolhi, aqueles que eu chamei, sozinho. Eu vou enviar para estar com Ele o meu Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele está em nós, Ele habita em nós. Por isso Ele nos deu essa palavra nessa noite: não apague o Espírito, não deixa o Espírito Santo, esse fogo, essa chama se apagar. Sabe, igreja, o segredo não é começar aceso, mas sim permanecer até que Ele venha. Sabe, filhos, é impossível nós termos uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é sensível. O Espírito Santo, Ele é sensível. E a presença dEle está aqui. Nós, igreja, nós somos a habitação dEle.
E Ele deseja morar dentro de nós. Mas Ele não quer morar dentro de nós só dias de culto. Ele não quer vir sobre as nossas vidas só como uma visita. Igreja, visita, ela vai embora. O Espírito Santo, Ele quer vir sobre nós, assim como Ele veio no dia de Pentecoste. Ele quer vir sobre nós para permanecer. Ele quer permanecer em nós. E quantos de nós estamos fazendo da presença dEle uma visita? Enquanto nós vemos num culto como esse, nós adoramos, nós exaltamos, nós falamos que amamos Ele, saímos daquela porta para fora, começa a correria do dia a dia, e nós, quantas vezes, Ele do nosso lado, nós ignoramos a presença dEle. Sabe, igreja, hoje nós vamos aprender junto o que fazer para o Espírito Santo permanecer em nós. Amém? Primeiro aprendizado: sejam constantes. Sejam constantes. Você ama Deus, Ele sabe que você o ama. Ele sabe que você tem buscado Ele, Ele sabe que você tem vindo na igreja. Mas Ele também sabe que muitos aqui, a vida espiritual não está progredindo. Você não está conseguindo ser uma pessoa constante. Uma hora você está no nível alto, outra hora você está baixo. E quantos de nós nos encontramos assim? Quantos de nós estamos aparentemente vivos para o lado de fora, mas mortos para o lado de dentro? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, eu vou estar lendo o versículo 1 e 2, que diz assim: então, o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Sabe, igreja, todas essas 10 virgens eram cristãs. Todas elas tinham o azeite que é a presença do Espírito Santo. E todas elas tinham lamparina, que é a palavra do Senhor. Na palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Todas elas tinham azeite, todas elas tinham a palavra. No começo, essas 10 virgens estavam todas empolgadas. As suas lamparinas, elas estavam acesas. Mas infelizmente, 5 delas, no meio do caminho, perderam a empolgação. Elas não vigiaram. Igreja, é no meio do caminho, é no meio da caminhada com o amado da nossa alma, as coisas podem se complicar. É quando vêm as frustrações, é quando vêm as decepções, é quando vêm as aflições. Essas coisas acontecem no meio do caminho. A palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Igreja, nós somos obra-prima do Altíssimo. A nossa alma tem que estar gritando para Ele: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decorrer da minha caminhada com o Senhor, para que eu possa chegar até a reta final.
igreja, nós temos que ter esse anseio, esse clamor dentro de nós. Nós não podemos nos conformar, achar que está bom do jeito que está. Igreja, é no decorrer dos anos que você pode desistir. Quantos aqui já desistiram? O papai conhece cada um de nós. Ele sabe o estado espiritual de cada um de nós. A igreja que o Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, vai vir buscar, não é uma igreja morta, mas sim uma igreja avivada. Quantos de nós começamos bem, igreja? Quantos de nós no início da nossa caminhada, quando o amado da nossa alma nos chamou, nos escolheu, quantos de nós orávamos, nós lia a Bíblia naquela empolgação, nós jejuávamos, nós trabalhávamos na obra, mas era com aquele fervor. Mas o tempo foi passando, e quantos de nós perdemos esse fervor? Quantos de nós estamos só no automático? Quantos de nós, igreja, só estamos no automático? Quantos de nós estamos vindo à igreja, mas a nossa reação é só mais um culto, é só mais uma palavra. Igreja, nós não podemos. Igreja, nós não podemos ver Jesus, comparar Jesus só como mais um. Nós não podemos tratar o amado da nossa alma só como mais um. Sabe, igreja, Jesus conhece cada um de nós. Eu não sei qual é a maneira que você consegue ver, visualizar o amado da tua alma, como ele é para você. Mas você crê que o amado da tua alma, ele está aqui? Você crê que ele está olhando na tua direção? Sabe, igreja, eu sempre vejo o amado da minha alma quando ele olha para cada um de nós, por mais que nós estamos aqui em várias pessoas, mas quando ele olha na direção de cada um de nós, ele enxerga só você. Ele enxerga só você. E ele sabe das nossas deficiências. E é por isso que ele nos trouxe aqui nessa noite, para nos dar mais uma oportunidade para cada um de nós, porque eu também me coloco, igreja, no pacote. Porque é uma luta constante para a gente ler a Bíblia, para a gente estar orando, para a gente estar jejuando, para a gente não sair da presença dEle. Ele nos trouxe aqui para ministrar, para nós continuarmos, para nós sermos pessoa constante. Ele fala para nós em João capítulo 15, versículo 4, ele nos diz: olha o amado da tua alma falando para você. Ele diz assim: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em você. Mas para isso, igreja, nós temos que permanecer nele, para que ele possa permanecer em nós. Só assim nós vamos conseguir sermos pessoa constante. Amém? Oh, Deus lindo. Filhos, então o que nós aprendemos, o segredo para sermos constantes é permanecer em Jesus. Passa ano, entra ano, aconteça o que acontecer, você permanece, você não desiste. Aleluia. Segundo aprendizado: não ande na reserva. Não ande na reserva. Andar na reserva, filho,
É você ter um veículo. Você está ali dirigindo esse veículo, se você não parar para abastecer, vai chegar uma hora que a gasolina vai acabar e o seu carro vai parar. Sabe, filho, o perigo é parar no deserto. O perigo é parar no meio do nada. O perigo, filhos, quando essa chama se apagar dentro de nós, é apagar bem no momento do deserto. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, versículo 8, diz assim: então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Sabe, igreja, o erro dessas 5 virgens insensatas é que elas não tinham óleo, elas não tinham azeite de reserva, elas andavam no limite. E quantos de nós andamos no limite? Sabe, filhos, são aqueles tipos de cristão que só se abastece quando vem nos cultos. Chega em casa, pega a Bíblia, deixa lá. Só pega a Bíblia novamente quando vem no culto. Vivem no limite. Não ora, não lê Bíblia, não jejua, e é uma presa fácil para Satanás. Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, versículo 6, diz assim: diz que à meia-noite elas foram acordadas pelo grito. Filhos, a qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento. Ou a qualquer momento, um de nós podemos morrer. Diz que foi à meia-noite que elas foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Igreja, diz que foi à meia-noite, a hora mais escura, o momento que elas mais precisavam. Acabou o azeite. Filhos, é no momento mais difícil que o azeite pode acabar. E se o azeite acabar, o fogo apaga. E como eu disse aqui, muitos de nós estamos dormindo espiritualmente. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 diz assim: por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes. Muitos de nós estamos fracos e doentes. Pessoas depressivas, pessoas que se tornaram uma presa fácil para o inimigo. O inimigo tem lançado seta nessas pessoas que se encontram fracas, doentes, lançando seta para que ela possa cometer suicídio, para que ela possa desistir de tudo. Essa pessoa não consegue ver luz, ela só consegue ver escuridão. É isso que o inimigo está fazendo com a igreja do Cordeiro, deixando fraca e doente. Igreja, não é essa noiva que o Cordeiro vai vir buscar. E o versículo continuou: e alguns até adormeceram, e alguns até estão dormindo espiritualmente.
Igreja, quantos cristãos se encontram assim? Fracos, doentes, dormindo espiritualmente. Quantos cristãos, igreja, estão morrendo com um prato em cima da mesa? Quantos cristãos estão morrendo com um prato, que é a palavra de Deus, que é o nosso alimento, em cima da mesa? Quantos de nós estamos, como eu disse, no automático? Lemos a Bíblia para falar que lemos, mas às vezes nós nem sabemos o que nós estamos lendo. Oramos, mas o inimigo está ali. Às vezes não deixamos nós orar, nós focar, nós realmente buscar pela essência o reino de Deus, filho. É como a palavra do Senhor diz, igual no tempo de João Batista, é conquistado por esforço. Se nós não nos esforçarmos para ler a Bíblia, para nós orar, para nós jejuarmos, nós vamos ficar como esse versículo que nós acabamos de ler, fracos e doentes. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e pela força se apoderam-se dele, igreja. Igreja, temos que nos esforçarmos para orar, para ler a Bíblia, para buscar pela presença do Altíssimo. Nós não podemos deixar o azeite acabar. Porque é o azeite, que é a presença do Espírito Santo, que mantém o fogo aceso, igreja. Oh, Deus lindo. Terceiro aprendizado: como ter acesso à porta aberta. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 10 diz assim: quando estava fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco noivas que estavam, igreja, preparadas, entraram com o noivo no banquete de casamento, e a porta foi, aqui na minha tradução está falando que a porta foi trancada, e fechou-se a porta. Igreja, nós acabamos de ler, só entraram aquelas que estavam preparadas. Só entraram aquelas que estavam com as lamparinas acesas. Só entraram aquelas que estavam com a chama, que um dia o Cordeiro colocou dentro de nós essa chama. Só entraram elas. Logo após elas terem entrado, igreja, a porta foi trancada. E quem trancou a porta? Quem trancou a porta, igreja? O noivo. Quem é o noivo? Jesus. Jesus que trancou a porta. Aquele que se sacrificou por amor às nossas vidas. Aquele que se doou por inteiro pelas nossas vidas. Aquele que nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos trouxe para Ele, para nós vivermos com Ele, para nós andarmos com Ele. Ele que fechou a porta, igreja, foi Ele que fechou a porta. Isso me remete lá no tempo de Noé. Quando ali o pessoal, ali quando veio o dilúvio ali, o pessoal tudo ali gritando: Noé, Noé, abre a porta, Noé. Noé, abre a porta. Como eu sempre disse, naquele tempo tinha crianças, idosos, tudo pro lado de fora, e gritando para Noé abrir a porta. Se fosse por Noé, Noé tinha aberto a porta, mas quem fechou a porta da arca foi o próprio
próprio Deus. Igreja, Deus atraiu cada um de nós aqui nessa noite para nós podermos nos posicionarmos, para nós acordarmos. Ele fala para cada um de nós nessa noite: desperta tu que dormes. Essa palavra é para nós, igreja. Essa palavra é para nós. O amor dele é tão grande pelas nossas vidas. Quando Ele nos chamou, quando Ele nos escolheu no início da nossa caminhada, Ele colocou essa chama dentro de nós. Nós temos, igreja, que nos esforçarmos para não deixar essa chama apagar. E se apagou, Ele te trouxe aqui porque Ele vai reacender novamente. Ele vai reacender novamente, igreja. Antes de terminar esse culto, nós vamos cantar um louvor que fala: faz de novo. E Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Oh, papai. Oh, Deus lindo. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 11, diz que mais tarde, quando as outras 5 insensatas voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, Senhor, abre a porta. Eu imagino o desespero dessas 5 noivas insensatas, gritando o noivo para abrir a porta, mas a porta já havia sido trancada. Igreja, isso é muito sério. Jesus está nos alertando. Sabe por quê? Como eu disse, elas não entraram porque as lamparinas dela haviam se apagado. Elas levavam a vida de qualquer jeito. O que eu aprendo? Para termos acesso à porta aberta, temos que estar cheio da presença do Altíssimo. Não viver uma vida no automático. Quantos de nós estamos só no automático? Acostumamos vir na igreja, acostumamos ir na célula, acostumamos com maná. Quantos de nós estamos assim, igreja? Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, versículo 35, diz assim: mantenha suas lamparinas, mantenham, filho, suas lamparinas acesas. Mateus capítulo 25, 13 diz: portanto, vigie, pois não sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. Nós temos que vigiar, a igreja, porque nós não sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus. Não deixa Ele te achar despreparado. Não deixa Ele te achar distraído com tantas coisas, igreja. Quantos de nós, igreja, ao sairmos pelaquela porta, vamos voltar novamente para aquela vida de correria que todos nós temos. Uma vida de correria. Assim como foi no tempo ali de Noé, que tudo foi destruído. E assim vai acontecer novamente. Vai chegar um dia, igreja, tudo isso que a gente anda correndo atrás, é casa, é carro, é bens materiais, tudo isso vai ser destruído. Por isso que o amado da nossa alma, Ele está nos alertando: vigie, porque nós não sabemos o dia e a hora da volta dEle. Não é errado, filho, vocês têm as coisas, mas Ele nos ensinou: busca em primeiro lugar o meu reino.
mas é para buscar verdadeiramente com a alma, com o espírito, com o coração, não no automático. Oh, papai. Mateus, capítulo 25, versículo 8, diz assim: a 5 insensata disse: por favor, dê-nos um pouco de óleo. Essas 5 insensatas, igreja, ela estava pedindo para as outras 5, os prudentes, aquelas que vigiaram, aquelas que buscaram pela presença, aquelas que não deixaram a chama apagar, aquelas que realmente tinham compromisso, uma aliança com o Altíssimo. As 5 insensatas pediu para elas: por favor, dê um pouco de óleo. Igreja, a igreja até pode oferecer para você as lamparinas, que é a palavra, mas o azeite, quem tem que buscar somos nós. O azeite, quem tem que buscar é você, somos nós. Só assim nós buscando por esse azeite, a chama não vai apagar, e nós vamos ter livre acesso naquele grande dia, a porta aberta, e Ele vai dizer: entra, bendito do meu Pai, entra, meu filho, entra, minha filha. Feche os seus olhos. Oh, papai, eu creio que o Espírito Santo, Ele está aqui. Sabe, filhos, lembra quando Ele te chamou do início? Que você não se importava com nada, você queria se envolver só com a presença dEle. Nada tinha significado para você a não ser a presença do amado da tua alma. Hoje Ele quer derramar novamente essa essência dentro de nós. Depois, como eu disse para você, antes de terminar esse culto, nós vamos estar aqui cantando um louvor que fala: faz de novo, faz de novo, faz de novo. O Espírito Santo vai estar te preparando enquanto nós vamos ceiar. Enquanto nós vamos fazer algo que Ele diz, em memória, fazer isso em memória de mim. O Espírito Santo, Ele vai começar a te preparar, para depois Ele vir com o fogo dEle sobre a sua vida, e a chama que um dia foi acesa, que agora está apagada, Ele vai reacender novamente, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Amém.